sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre os principais insights do FMI Springs 2026. O nosso economista-chefe, Cláudio Ferraz, esteve com a equipe dele lá e vai trazer pra gente todos esses insights em primeira mão para vocês. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Bom, Cláudio, assim, teve muito assunto. Tem muita coisa. Eu quero que você se aprofunde até, né? Que eu acho que a gente fez toda esses insights nas nossas redes sociais, a gente trouxe alguns pontos, mas acho que esse é o momento da gente aprofundar um pouco mais na discussão. Por isso até que a gente resolveu, né, fazer um podcast para você falar mais. E aí, eu queria trazer já como pergunta 1, que eu vi muito que o FMI ele organizou toda a discussão deste ano em torno do cenário de central foi a guerra. Não tem muito como, né, como a gente correr sobre isso. O fundo chegou com 3 cenários formais, do moderado ao severo, todos girando em torno dessa duração do conflito e do impacto principalmente sobre a energia. Mesmo num cenário base de crescimento global, desaceleração e inflação, sobe antes de qualquer alívio, né? Então, assim, o diagnóstico do FMI não fala em crise de fato, mas também não fala em normalizar as coisas. Sim. Como que você traduz isso para o investidor? O que muda na prática? Boa pergunta. Eu acho assim, com medida da incerteza, né, que a gente está vivendo diante do conflito, que não se resolveu, quando a gente fala, né, hoje, e natural por conta disso, o fundo resolveu falar de 3 cenários. Né? Falou desse que você mencionou, que é um cenário de referência, onde houve uma revisão para baixo do crescimento, que foi até modesta, ainda que assimétrica entre regiões, com uma inflação um pouquinho mais alta global. Tá? Mas eles delinearam mais 2 cenários, um que eles chamaram de severo, ou de adverso, perdão, que é um crescimento um pouquinho mais baixo, na faixa de 2,5%, com uma inflação mais alta, 1 ponto percentual ali em 5,4%, e até um adverso, vamos dizer assim, um severo, mais severo do que esse, digamos assim, em que a inflação é ainda mais alta, de 6%, e o crescimento de 2%. Então, esta é uma dimensão desse leque de projeções de inflação e de crescimento do grau de incerteza que você está vivendo no momento atual. E acho que diante disso, acho que reforça uma impressão, né, de que você precisa ter cuidado com o cenário. Como eu disse, não foi uma revisão homogênea. Ela foi mais forte em países avançados, em países mais abertos, enquanto que em países que produzem commodities, essa revisão até em alguns casos foi positiva, como o caso de Brasil. Uma revisão assim, não foi muito forte, mas foi para cima do PIB desse ano. Então há uma, digamos assim, uma heterogeneidade nas projeções, na revisão de projeções. Eu acho que assim, olhando de hoje, né, dada a incerteza do quadro e da falta de resolução do grande tema atual, que é o conflito no Oriente Médio, o ambiente atual é diferente do início do ano. No início do ano você tinha um ambiente que você estava com cuidados, mas antecipando um cenário de gradual acomodação da inflação, espaço para queda de juros em países centrais, em particular nos Estados Unidos. Havia uma discussão já um pouco mais difícil na margem, mas ainda era o caso base, por um cenário bastante diferente hoje. Né? Há uma grande revisão de projeções do próprio FMI, de várias casas de pesquisa, as nossas próprias foram revistas, e essa dimensão, né, de incertezas que reforça a impressão e a postura do investidor de que talvez haja um custo de ignorar essa diversidade ou a severidade de um cenário alternativo. Então, acho que cuidado, né, com esses alternativos mais difíceis comparados ao pré-guerra. Se a gente já tinha cautela, eu acho que agora é mais cautela ainda. Sim. Falando um pouco sobre questões fiscais, né? Quando a gente olha aí a projeção global do FMI, ele está projetando passar mais de 99% do PIB até 2028, quando a gente fala de política global. Mas quando você olha para os Estados Unidos, assim, 2030 já se fala em 130% do PIB. E quando você fala de China, já está atingindo 127% do PIB também já agora. Quando as maiores economias do mundo têm pouco espaço fiscal para reagir, quem absorve o impacto quando vem o próximo choque, Cláudio? Outra boa pergunta. Vamos lá. Os números variam, tá, de endividamento, porque depende da metodologia que você usa para cada um dos países, e Brasil também. Eu acho assim, o que teve de novidade importante foi o fundo, ele publica um relatório à parte chamado Fiscal Monitor, o monitor fiscal, e ele revisou para baixo, vamos dizer assim, piorou a projeção essa medição do gap fiscal, que é a diferença entre o saldo primário, né, do orçamento necessário para estabilizar as dívidas e aquele que é o efetivo. Tá? Isso demonstra mais dificuldade quando novos choques surgem. Né? Sim.
e novos choques sempre virão, né? Em geral, têm sido mais adversos do que positivos. Aqui é interessante ver que tem uma piora de percepção também em países avançados, né, que no passado eram assim, fontes de certeza, não de incerteza. Então, o desempenho fiscal dos Estados Unidos, por exemplo, é uma fonte de preocupação persistente. Hoje em dia, cada vez mais, né, nas reuniões do fundo nos últimos anos tem crescido de importância, né, o déficit fiscal dos Estados Unidos é relevante, né, em patamares, aliás, comparáveis ao déficit nominal do Brasil. E isso põe o país numa situação um pouco mais, talvez, de atenção, né? Os mercados não dão benefício, né, aquele privilégio exorbitante lá, mas já há um questionamento sobre a posição de refúgio do dólar, das treasuries. O próprio FMI faz um alerta, né, do comportamento desses ativos recentemente, e outros países também em momentos recentes, como um alerta precoce de atenção em relação ao tema, né? E eu acho que isso é um ponto importante, porque em vários painéis você viu um sinal do fundo, da FMI, né, quanto à importância de que no choque atual, políticas que venham mitigar o atual choque de energia, elas sejam temporárias, focalizadas, direcionadas, né? Justamente pela falta de capacidade de ação fiscal dos países. Quanto mais falta de sustentabilidade desses choques, mais choques podem atrapalhar o quadro fiscal. Acho que nesse sentido, quem absorve, que é a sua pergunta, né? Sim. Eu acho que quem absorve, normalmente, quando países não têm munição, buffer, né, para reagir a esses choques, dados os gastos que foram feitos em choques recentes, como no pós-Covid e em outros, né? E essa piora, diga-se de passagem, é uma piora mais permanente, porque foi um aumento de gastos permanente, então isso dá um caráter mais estrutural para essa piora, e é uma fonte de preocupação. Mas quem absorve são as empresas com custos mais altos de financiamento, as famílias quando os cenários de inflação pioram, tudo mais constante, né? Talvez alguns países mais frágeis com fugas de capital. São os países, enfim, são os atores que sofrem em geral usualmente, que têm mais fragilidade, não se posicionam corretamente, né, de construir capacidade de reação, né, em momentos de mais facilidade, e acabam pagando, né, quando há um choque mais importante. Então, esse quadro, vamos dizer assim, inspira cuidados, porque os buffers, os espaços de ação, são bem menores, talvez inexistentes em alguns casos. Você precisa agir para reconstruí-los em algum momento. E o Brasil, acho que passa um pouco por isso, né? Sim, há o famoso ditado, você em geral repara o telhado em dias de sol, né, não em dias de chuva. Então, você está tendo um momento, foi um dos pilares, talvez, da percepção por lá de uma visão positiva, construtiva em relação à América Latina e Brasil em particular. Talvez a gente não espera que seja esse momento agora, mas processos de consolidação fiscal serão bem-vindos por aqui, né, para que a gente reconstrua o espaço que a gente perdeu nos últimos anos. Bom, falando um pouco até de emergentes e commodities, que eu acho que é um pouco também, né, trazendo para o Brasil, mas a gente vê que teve muita pressão de fornecimento de energia, corrida por minerais críticos, o consenso de alocação que emergiu da semana aponta para emergentes e commodities como classe de ativos mais bem posicionadas. Mas a pergunta que fica é, essa tese tem fundamento estrutural ou é mais um reflexo temporário da crise? Vamos lá, acho que naturalmente tem um momento da crise, né, e as reações de mercado, né, emergiu por isso, né? Mas assim, eu acho que de fato essa pergunta é interessante porque tem uma lógica, sim, acho que estrutural. Não foi o fechamento do Estreito de Hormuz que causou, né? Talvez ele esteja acelerando, né, certas percepções, né? No fundo, assim, claro que no contexto atual você reforça ainda mais a percepção de que você precisa investir, do ponto de vista de países, né, em defesa, né, dado o momento atual, né, em fontes alternativas, recuperar fontes alternativas de energia, né, dado o bloqueio do estreito e a percepção que há mais fragilidade no fornecimento do que talvez se percebesse originalmente, e também na resiliência das cadeias de produção, né. Então tudo isso começa a valorizar ativos, né, que talvez antes fossem periféricos ou não tão valorizados, ativos esses que a região de Latam e de Brasil tem, em alguns casos, em excesso, né? Então,
O Brasil é um produtor de agrícola muito relevante globalmente, nesses casos é um parceiro confiável, não tem problemas geopolíticos relevantes na região, né? Alguns temas recentes, né? Mas não se vê assim, está distante do conflito, né? Tem petróleo, exportador de petróleo, líquido de petróleo, né? Está distante do problema do conflito, né, do petróleo nesse momento, né? Tem um grid de energia renovável, né? Que é uma vantagem comparativa também em diversas regiões, e nesse aspecto, relativamente falando, não, ao contrário da Ásia emergente ou como outras regiões, como a Europa, não é importador de energia, né? Então, nesse aspecto, não é todo emergente, né? Claro, isso depende, vai ter um grau mais selecionado, mas acho que tem uma visão, sim, mais positiva, e talvez que fique mais estrutural, né? De novo, acho que não é uma questão que veio por causa do conflito, tá? Você já tinha essa percepção de fragmentação do mundo, de resiliência de cadeias de produção desde a Covid, né? Todo o choque tarifário, né, que emergiu com a política americana desde o ano passado, né? Talvez o conflito esteja acelerando, né, aprofundando essa percepção. Então talvez sim, tenha uma questão mais de curto prazo, momentânea, mas acho que sim, tem uma questão também, por outro lado, mais estrutural que nos beneficia. E esse foi um tema importante da reunião. Acho que a conversa ficou mais na mesa, por estar ficando por mais tempo, né? Sim. Acho que é um pouco disso. Cláudio, eu vi muito que teve no centro das conversas de Washington essa questão da inteligência artificial. Uhum. Né? Não tem como a gente não trazer aqui. Acho que o FMI até tratou o tema com uma lente dupla, né, que pode ser um vetor de crescimento a longo prazo. A gente vê isso acontecendo. Mas os próprios estudos do fundo também mostram uma dispersão enorme nas estimativas de ganho de produtividade, né? E aí a gente também vê isso acontecendo. Todo mundo fala, não, produtividade, mas assim, também existe um custo muito alto para essa produtividade, então tem um pouco de FOMO aí. Queria que você trouxesse aqui qual foi a leitura predominante nos painéis, essa história da IA ainda está intacta, como que a gente pode ler isso? Vamos perder nossos empregos? A gente vai ficar mais produtivo, vamos dizer assim. Sim. Acho que assim, intacta sim, ou pelo menos continua havendo muito interesse em relação ao tema. Há vários estudos sendo publicados só nos painéis do fundo, outros, né, mais recentemente, que mostram que, de fato, assim, o potencial automatizável, né, das horas trabalhadas é muito relevante globalmente falando. É claro que isso é bastante heterogêneo, né, estruturalmente falando, país a país. O tema educacional ganha ainda mais relevância, né, para você ser capaz de absorver a tecnologia e de implementar a tecnologia. Eu acho que tem assim, uma percepção ainda muito otimista por conta do potencial de aumento de produtividade, apesar de, como você falou, ainda muita incerteza sobre o ritmo de adoção, dado o custo de implementação. Tem um last mile em algum momento, né, de reorganizar as instituições, né, as organizações, né, as empresas, as firmas, e até as pessoas se prepararem para isso. Tem um outro lado também de atenção, talvez assim, do ponto de vista de marco regulatório, atenção, governança, né? Às vezes os modelos podem estar andando muito mais rápido do que se imagina, e a segurança... gente vê isso, né? Tá andando, a velocidade da tecnologia está muito mais rápido do que a gente está sentando para discutir como que isso vai impactar do ponto de vista de governança e marcos regulatórios, né? Exato. Então, tem várias dimensões da questão, mas eu acho que assim, a percepção é uma percepção otimista, de implementação, capacidade que isso pode ter a longo prazo em diversas indústrias, sendo benéficas para a humanidade, mas certamente alguns custos que estão sendo monitorados, né, do ponto de vista da mão de obra. E alguma atenção, né, na margem também, obviamente, com o fato, como a gente comentou aqui, da governança desses sistemas, dos marcos regulatórios. Mas sim, eu acho que... e nesse caso, talvez o conflito também aqui acelera um pouco a percepção da importância do avanço tecnológico, da segurança tecnológica, que já tinha e já vinha desde antes, mas o conflito também faz nessa parte desse ambiente, né, de atenção, que é reforçado, né, com o conflito atual. Você falou em algum momento sobre a quantidade de perda de empregos e como que isso vai impactar a economia, por um outro lado, porque sim, tem um ganho de produtividade e crescimento que vai impactar positivamente as empresas, mas também tem um outro lado de pessoas perdendo seus empregos e como que isso impacta também a economia. Foi falado por esse outro ângulo? Eu acho que assim, ainda há muita divergência sobre qual é o efeito líquido
e qual é o timing desse efeito. Né? Tem toda uma questão de como é que esses números começam a aparecer nas estatísticas macroeconômicas, tem todo um histórico de dificuldade de você registrar, vamos dizer assim, essa evolução da produtividade. Mas eu diria que, em geral, com todos os desafios que isso pode criar para alguns setores, para algumas demografias, para algumas regiões, alguns países, é muito bem-vindo você ter um aumento da produtividade. Sim. Até em particular porque alguns países terão dificuldades demográficas crescentes. Né? Então, acho que a gente viria com bons olhos, mas, claro, com cuidado para administrar, né, como isso vai ser implementado. Legal. Cláudio, vamos trazer agora um pouco para o Brasil aqui. A gente viu um otimismo até, né, externo. O FMI destacou o Brasil como um dos países com maior quantidade de energia renovável. Ao mesmo tempo, analistas internacionais, como o Cris da Eurásia, em Washington, ele até gravou com a gente, descreveu também o Brasil como bem posicionado nesse novo contexto geopolítico. E aí, queria saber de você, quem está certo? Esse otimismo externo ou nós que estamos aqui, o investidor local, que parece mais cético? Às vezes, olhando de distante, fica mais fácil de você entender o cenário. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que tem talvez não tenha uma divergência exatamente sobre quem está certo, quem está errado. Talvez seja o caso de avaliar, talvez qual seja o horizonte, né, de percepção e o enfoque do momento de cada um desses atores. Tá? Externa, uma leitura que já vinha mais otimista, né, e talvez agora esteja favorecendo mais o tema da geopolítica que a gente acabou de conversar. Né? O fato do Brasil ser exportador líquido de petróleo, esse choque acaba, do ponto de vista agregado, pelo menos beneficiando as contas públicas, o balanço de pagamentos do Brasil, a atratividade, né, de alguns ativos locais. A gente tem reservas de minerais críticos grandes no hemisfério, muito pouco exploradas, então é um tema de oportunidade, de atratividade. Do ponto de vista de fornecimento de óleo, a gente está distante da zona de conflito, e tem toda uma questão já vinha de antes também, e o conflito só exacerba, de fontes alternativas de energia. E né? essas novelas nossas internas aqui não é mais ruído para esse otimismo do que realmente impacta de fato? Eu acho que no contexto atual elas ficam mais em segundo plano, digamos assim. Tá? E talvez, vamos sempre lembrar que você tem uma questão de horizonte, mas também de uma análise relativa. Né? A gente pode não estar melhor em termos absolutos, mas pode estar melhor em termos relativos no atual contexto. E isso conta a depender do horizonte que você está pensando, tá? De investimento, sendo muito pragmático nesse aspecto. Tá? Mas não discordo da preocupação local, em particular quando você olha para o lado, vamos dizer assim, como você até levantou em outra pergunta, o lado fiscal. Né? A gente também tem vamos dizer assim, uma tarefa importante a resolver nesta área. A gente não endereçou, vamos dizer assim, a trajetória da dívida. O Brasil é um país de alto endividamento, né, mas principalmente uma trajetória de dívida que não é sustentável a longo prazo, nesse ritmo nos últimos anos. Lembrando que ela tem acontecido ao mesmo tempo que a economia está aquecida, o mercado de trabalho está robusto, resiliente. Né? Imagina quando você tiver eventualmente algum choque que faça a economia desacelerar. Né? Então você precisa reconstruir superávites primários, reformar o orçamento, é uma questão longa, né? Mas já muito conhecida de reformas a serem implementadas nesse aspecto. Então, a atenção a esse tema, que não tem sido tratado ultimamente, talvez com a devida atenção, e porque até o ambiente não tem requerido, digamos assim, é um tema de atenção, acho que correto, do investidor local. Tá? Provavelmente, quando você adentrar o segundo semestre, esse debate talvez ganhe mais tração aqui. Através das eleições ali. Eleições, especialmente se o conflito já tivesse encerrado, esperamos que sim, né? E você deixa de se focar tanto no dia a dia do conflito, que, claro, é a fonte de atenção primordial do mercado hoje em dia, e passa a estar mais focado em outros temas locais, domésticos ali. Até porque, normalmente, é depois de uma eleição que você faz os ajustes. Né? Você tem capital político acumulado suficiente para implementar ajustes. Mas agora não, acho que agora o enfoque é muito maior nesse lado, né, dos benefícios, ou vamos dizer assim, das vertentes, melhor dizendo, positivas do conflito para nós, né, para a região e para o país, dado características estruturais e idiosincráticas nossas. E acho que é isso que separa um pouco as visões. Uma só fonte de atenção é que tem esse lado do conflito, né, do ponto de vista, né, de exacerbar as questões energéticas, fontes de energias alternativas, outros temas que já vinham diante, como minerais críticos, mas também tem esse ambiente do enfraquecimento do dólar.
Tá? A percepção acho que geral por lá é que, cessado o conflito, o tema de dólar fraco global continua ou volta. Né? E isso é um tema que tem nos ajudado também, emergentes em geral e nós também. Eventualmente, se tiver alguma reversão desse quadro, né, à frente, algum gatilho que provoque isso, diferencial de crescimento, juros externos versus domésticos, enfim, algum tema talvez até não antecipado que faça isso, também pode nos colocar numa situação mais difícil do que está agora. Então essa conjunção atual de uma percepção de dólar fraco, né, pós-conflito, né, e os temas mais estruturais de energia, commodities atual, é que está nos ajudando, em parte até bledando e favorecendo. Foi um dos pilares da conclusão lá do fundo. Então, mas eu entendo a certa divergência de opinião entre o investidor externo e o local. Não é quem está certo, né? É sobre olhar por dois ângulos e ir administrando esses olhares. Pragmaticamente o cenário. Exato. Bom, Cláudio, falando de política monetária, né? Não tem como não falar sobre isso. Acho que está todo mundo olhando, até porque a inflação, né? A gente está vendo aí que em muitos lugares tem mais projeção para subir. A gente vem aqui com um choque de oferta energético em curso. Os bancos centrais do mundo enfrentam esse dilema. Inflação subindo de um lado, crescimento desacelerando do outro. A resposta correta depende de quanto, né, do choque é temporário, de quanto já contaminou as expectativas e de quanto espaço cada Banco Central ainda tem para errar. Como que você lê a reação do Banco Central do Brasil nesse contexto? Como que você está olhando o Brasil para isso? Eu faço 2 comentários a respeito. Né? Assim, acho que a gente está vivendo, né, o que o choque de energia está causando, que aliás não é só um choque de energia, né, um choque, é bom ressaltar isso. Tem toda a questão do contexto do petróleo, mas tem gás natural, tem a questão de outras commodities relevantes que a região produz, tem a questão relevante dos fertilizantes, que pode ter impacto inflacionário mais defasado na alimentação, não tanto agora, mas quando novas safras forem plantadas. Então, quanto mais persistente e longo for o conflito, mais o choque vai se disseminando, né, e mais relevante vai ficando. Eu acho que, dito isso, assim, esse é um choque que é clássico negativo de oferta. Então, resumidamente, de forma simplista, ele empurra a inflação para cima e crescimento em geral para baixo. Tá? Países que tenham a inflação na meta, tenham expectativas de inflação ancoradas, com núcleos de inflação bem comportados e não tenham, né, a economia crescendo acima do potencial, né, em geral tem mais grau de flexibilidade por seus bancos centrais para reagir. Mas né? a gente está um pouco no gargalo, né? A gente tem questões importantes em relação a isso. Né? A gente já não vinha com uma inflação tão bem comportada, a gente tem uma economia, a gente tinha a inflação desancorada a prazos mais longos, ela começou um processo de desancoragem, eu falo na sequência, e a gente tem uma economia que está crescendo acima do potencial, talvez se encaminhando para acomodar um pouco, mas a gente tem uma percepção mais conservadora em relação a isso já desde antes. Mercado de trabalho resiliente, robusto, taxa de desemprego baixas. Tá? Então, isso já cria um ambiente de partida, quando o choque chega, mais desconfortável. Tá? Eu acho que assim, a linguagem do Banco Central aqui e nos eventos públicos que lá aconteceram em Washington sugerem para a gente que o ciclo de calibração ou calibragem, como eles vêm chamando, continua. A gente está aqui há uma semana do próximo Copom, a expectativa do mercado e nossa é que você continua, já era essa nossa, antes das reuniões do FMI, de um outro corte de 0,25 ponto percentual na reunião de abril. Ainda mais cauteloso, né? Sim, cauteloso como já foi o primeiro, também foi de 0,25, mas talvez demandando mais cautela, inclusive na comunicação pós-reunião. Tá? A gente tem visto uma inflação corrente já bastante mais alta, tem visto natural efeito inicial do choque, mas a gente tem visto um comportamento dos núcleos de inflação, enfim, de alguns lados, algumas informações qualitativas da inflação menos favoráveis, e principalmente, ou talvez tão importante quanto, uma desancoragem importante das expectativas, não só de 2026, né, quando o choque acontece, né, o impacto inicial se materializa, mas também para prazos mais longos, 27, 28, que a gente acha que não terminou. Né, provavelmente vai continuar acontecendo nas próximas semanas, e talvez meses. Então isso requer, vamos dizer assim, mais cautela.
Acho que um quadro de atenção nossa e do mercado vai ser como a comunicação vem pós-reunião, em particular como é que vai ser a avaliação do balanço de riscos, né? Que foi um tema assim, um pouco de surpresa na comunicação anterior. Eu acho que o Banco Central não deu sinais claros a respeito do que fará a respeito disso nesse período de comunicação, a gente agora está em período de silêncio. Vamos ver como é que eles tratam o tema. E aí, a depender como a crise evolui, o choque persiste ou não, torçamos para que ele se resolva o mais rapidamente possível, mas provavelmente tem um grau de persistência maior aí para acontecer, né? E a depender disso e da comunicação do Banco Central, acho que o mercado vai ter que avaliar, né? Ou reavaliar de novo, pensando nos limites que o Focus tem hoje, de qual é vamos dizer, o ponto terminal da Selic esse ano, e eventualmente até discussões sobre pausa se as coisas ficarem mais adversas, né? Ou severas, como tem discutido o FMI. Então acho que esse é um ponto de atenção, vamos dizer assim, que a gente precisa ter nos próximos passos do Banco Central aqui no Brasil, especialmente com a evolução mais recente das expectativas de inflação. Não vou nem puxar esse assunto, vou deixar para quando a gente gravar sobre a próxima reunião, que é a questão da crise de crédito que a gente está vivendo, né? Assim, toda hora explodindo mais uma empresa e tem muito a ver com juros elevados, né? As dívidas estão sendo difíceis de serem pagas, eu imagino. Assim, acho que dito isso, por enquanto, os sinais são de uma economia que está bastante resiliente. Sim. Tá? E é natural que a gente, num ano como esse, a gente tenha novos impulsos, né? Faz parte dos ciclos, né, tradicionais como um ano como esse 2026. Então, por enquanto, apesar desses desafios que você está bem apontando, não parece ter nenhum sinal assim de vamos dizer assim, de uma virada para o negativo da economia. Pelo contrário, o início desse ano parece estar sendo bastante positivo, ou está reacelerando, vamos dizer assim, o crescimento no início desse ano. Tem questões metodológicas, como é que você apura isso, mas a percepção é a percepção de que a economia está se comportando bem no início desse ano. Que bom. Queria, pra gente finalizar, que você fizesse assim um geral, né? Assim, se você fosse elencar o mais importante que você viu no FMI e o que você traria aqui para a nossa mesa. Não, acho que essa é uma última importante pergunta. Eu acho que, pensando assim, nos diversos painéis, na conversa, né? Nas diversas conversas que a gente tem a oportunidade de ter lá, bem interessantes, acho que a percepção, e era um tema de curiosidade relevante, né, importante, para entender o que acontece depois do conflito, né, que esperamos de novo que ele cesse o mais rápido possível, o cenário do dólar global. Eu acho que a percepção é uma percepção de que não tem uma debacle, né, do dólar, mas é um cenário ainda de enfraquecimento, né, ou o dólar mais fraco. Claro que assim, às vezes esses consensos muito fortes de mercado são facilmente desafiados, né? Então cuidado com essas conclusões muito assertivas, mas essa é uma percepção, e é uma percepção importante, porque foi um tema, ou tem sido um tema que tem, vamos dizer assim, sido relevante, né, para preços de ativos locais, a moeda em particular, mas para vários emergentes do Brasil. E essa é a percepção que pareceu estar por lá, nas reuniões do fundo, nos painéis, etc. Acho que um outro tema relevante é o tema vamos dizer assim, da redundância, né, da estratégica de investimentos e, de novo, em defesa, em resiliência de cadeias, em fontes alternativas de energia, rotas comerciais. Isso parece fazer parte mais do dia a dia do que antes era tratado como choques exógenos que vinham de vez em quando, aconteciam, mas era uma variável exógena dos modelos. Isso está mais persistente, mais comum, mais frequente, em geral eles são adversos, e isso reforça, vamos dizer assim, um quadro talvez de menos eficiência e mais redundância, né, nesse tipo de investimento. Então, isso tende a gerar um quadro, acho que a percepção tem sido a discussão mais recente de muita gente, de uma inflação, vamos dizer assim, mais alta. Isso com repercussões nos diversos mercados. Tá? Que acho que é uma fonte de atenção também relevante para os bancos centrais, não só o nosso, mas os diversos bancos centrais. E acho que a outra que é positiva, construtiva, favorável foi essa da região. Né? Pelas diversas razões que a gente elencou aqui, a fonte alternativa de energia, recursos naturais disponíveis, o grid de energia limpa, ser uma região que tem vários países exportadores de petróleo, o Brasil em particular é um caso desses, reforçou uma percepção, distância do tema geopolítico, né, geograficamente falando, reforçou uma impressão mais construtiva com a região de América Latina e de Brasil. Tá?
Tá? Isso, vamos dizer assim, não nos insula completamente de questões domésticas, né, que talvez venham a ser tema do debate mais profundo nos próximos meses, conforme o ciclo eleitoral se aproxima, e, de novo, torçamos que haja o fim do conflito, mas foi um tema claramente evidente nas reuniões e, vamos dizer assim, pilar dos painéis, como esse otimismo e a visão construtiva em relação à Latam e em relação ao Brasil. Bom, vamos ver se no próximo FMI, lá em outubro, a gente vai ter outras agendas um pouco mais amenas, né, em relação à geopolítica do mundo. Torçamos que sim. Obrigada pela sua participação, Cláudio. E a gente se vê na semana que vem para falar de Copom. Combinado. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar em todas as nossas redes sociais. Até lá!